Bom, eu quero falar agora sobre o volante Santiago Longo do Belgrano, onde tivemos algumas atualizações do portal Trivela, junto com o Maicon Costa, créditos aí para eles, lá do portal também do Blog da Raposa, que trouxe essa notícia, onde assim, o Cruzeiro realmente procurou o atleta para saber um pouco mais de informações, porém, de acordo com os representantes do Santiago Longo, acabou não avançando nessa história e, pelo menos até o momento, a expectativa é que o Cruzeiro busque mais alternativas no mercado e outras opções, que tem encontrado uma dificuldade tremenda, né, nessa função de primeiro volante. Bom, o Santiago Longo, que se chegasse, seria uma ótima opção, ao menos na minha opinião, tem aí atualmente seus 25 anos de idade, nessa atual temporada 26 jogos pelo Belgrano, titular absoluto na equipe de volta à primeira divisão. Ano passado jogou a Série B, por eles foi titular absoluto, 36 jogos, 1 gol marcado, 1 assistência. Antes disso, também já tinha disputado mais de 33 jogos e 2 gols, né, na primeira divisão do Campeonato Argentino. Então é um atleta com muita experiência, mais de 100 partidas, né, com a camisa do Belgrano, mesmo com 25 anos. É o time onde ele é revelado e tem jogado desde 2020. Aquela coisa, se chegasse seria excelente, só que não é uma transferência fácil, tá? Porque ele tem contrato longo de mais 1 ano e meio e um valor de mercado muito alto também, próximo da casa dos 2 milhões de euros, ou seja, daria 10 milhões de reais. Então, essa compensação financeira eu não acho que o Cruzeiro estaria disposto a fazer. Vou deixar aqui também um mapa de movimentação para vocês, que é interessante para ver qual função que ele pode fazer dentro do campo e é o que eu espero também que o Cruzeiro busque nessa janela. Aqui, ó, um jogador que pode atuar de volante, tanto pelo lado direito, principalmente, tá? E também pelo lado esquerdo. Qualquer uma dessas funções o Santiago Longo pode fazer. Deixei aqui a nota média dele no Campeonato Argentino, fenomenal, né? 6.85 nos últimos 4 jogos, tirando o último contra o Estudiantes, todos, né? 7, 7.4 contra São Lourenço, Colón, Instituto, enfim, média realmente muito boa. 26 jogos, 26 como titular, não marcou nenhum gol, deu uma assistência. Acho que seria uma ótima opção, mas pelo menos por agora não deve vir. Porém, se tiver mais atualizações, outros nomes no mercado, eu trago aqui para vocês. Lembrando que não foi o primeiro jogador argentino procurado para essa função de volante e a minha expectativa é que o Cruzeiro, não só para essa função de volante, mas de pensar em algumas outras alternativas que vão chegar ainda na janela, possa vir do futebol do exterior, apesar de ter um prazo que já está curto, né? 9 dias até o encerramento da janela. Bom, então quero falar agora sobre o volante aí, o Nicolas, né? Nicolas Fonseca, de 23 anos de idade, onde o portal Cruzeiro Notícias, junto com o blog da Raposa, trouxe várias notícias interessantes que eu vou deixar aqui para vocês, ó. De acordo com ele, em conversa com o dirigente do clube, foi informado que o Montevideo Wanderers, que é o time que tem o passe do jogador, ainda não recebeu nenhuma proposta pelo volante Nicolas Fonseca e que, assim, no entanto, uma fonte garantiu que o empresário e o pai do jogador, o Daniel Fonseca, têm proposta em mãos, mas que ainda não foram passados para o clube uruguaio. Ou seja, no caso, poderia ter, né, esse interesse no jogador. Notícia que foi divulgada também pelo João Paulo e por um jornalista lá do Uruguai, né, o Valentim Canari e o Buizan, acho que é essa a pronúncia, mas enfim, trazendo essa atualização. Então, é aquela coisa, não chegou nada ainda de oficial para o Montevideo Wanderers, uma proposta, um valor definido e tudo mais, não. Mas o próprio pai do atleta, o seu empresário, afirma que tem propostas em mãos, só que ainda não foram repassadas para o Montevideo, possivelmente porque ele não chegou a um acordo ainda com o que gostaria, com um acerto com o jogador, e uma proposta que poderia convencer o clube uruguaio a liberá-lo. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele é longo ainda, então uma possibilidade de fim de contrato não existe, até dezembro de 2024, jogador que é aí um atleta de marcação, só que até pelo que eu vi aqui, não seria aquele atleta tão de marcação assim, igual eu falei pra vocês. Mas que eu acho interessante também, tá? Não precisa chegar um atleta que seja, nossa, o cara não sabe nem chutar a bola pro gol, só marca. Não, não é isso. Mas o Fonseca é muito mais um meio-campista central, igual o Machado, por exemplo. Chega dentro da área, não vai ser aquele cara, pelo que eu vi aqui, de marcação extrema ali não. Mas pode sim fazer esse papel e pelo que o Cruzeiro tem no elenco, quem sabe nem precisa ter esse cara aí tão cão de guarda assim também não. Porque, putz, Machado e Jussa, na minha opinião, é até mais defensivo do que eu gostaria. Se o Cruzeiro mantém qualquer um desses dois e coloca o Nicolas Fonseca de um lado, para mim já vai estar bem equilibrado. Por exemplo, Jussa e o Fonseca, ok. O Alisson e o Fonseca também, ok. Eu acho que já está bom nesse quesito, tanto de marcação quanto também para chegar no ataque, até porque o meio de campo do Cruzeiro tem perdido muitas divididas, tá?
depois da lesão do Richard e do Ramiro, é um dos pilares que eu vejo assim, porque o desempenho do Cruzeiro caiu bastante, né, nos últimos jogos, que o Pepa teve essas duas baixas importantíssimas no elenco. Vou deixar aqui também para vocês, então, sobre o Nicolas Fonseca, jogador que tem 24 anos de idade, tá? Tava falando 23, não, mas tem 24, meio campista central, nesse ano pelo Montevideo Wanderers, 20 jogos, 3 gols marcados. Na temporada passada foram mais 13 partidas, então desde quando ele chegou para a equipe uruguaia, lá da capital, inclusive mês que vem eu vou estar lá no Uruguai, viu? Se você quiser me acompanhar nas viagens, tá aqui, ó, gustavo.crz, meu Instagram pessoal, tem o link aqui embaixo também na descrição, mas enfim, ele que chega para o Montevideo no meio do ano passado, tem um ano basicamente, desde quando ele chegou para o River Plate, time lá no caso da capital, mas que estava jogando a Sul-Americana e tudo mais, antes de ir para o Montevideo. Ele passou também pelo Novara, clube da segunda e terceira divisão do futebol italiano. Por lá no futebol italiano foram apenas 4 jogos e ele jogou pouquíssimo, né, por lá, antes de ir para o futebol sul-americano, e tá tendo um bom desempenho desde quando voltou até aqui. E essa questão dele ter jogado na Itália é porque ele é italiano, tá? Ele é italiano e tem dupla nacionalidade uruguaia, no caso o seu pai, né, que tem essa nacionalidade, pelo visto ele nasceu lá na Itália mesmo, então é um atleta que tem um potencial de revenda muito grande. Pensa, se ele chega aqui, joga uns 2, 3 anos, vai bem, um time europeu possa sim ter interesse nele, porque ele contaria, né, como um jogador que não ocuparia vaga de estrangeiro no futebol europeu, então acho que poderia sim ser um potencial para uma venda futura. É claro, não é um atleta que eu acho que vai chegar e ser um titular absoluto, tá? Até não ficaria surpreso se chegasse ele, teria uma saída do Alisson, viu? Eu espero que não, porque eu gosto muito do Alisson, porque ele não tem um histórico de muitos jogos, sabe? Foram apenas 33 jogos nos últimos um ano, né? Contando o Montevideo Wanderers na temporada passada e nesse ano, e 3 gols marcados. Então, ele chegar, por ser estrangeiro, muito novo, eu sinceramente não ficaria com essa pressão e essa expectativa gigante em cima dele chegar e assumir a titularidade. Mas que com certeza possa ser, sim, um cara bom para complementar o elenco e ir se adaptando. E quem sabe virar um ídolo, né, do Cruzeiro. Geralmente os estrangeiros estão tendo muita sorte, né, nos últimos anos aqui com a Raposa. Quem sabe possa ser um novo Lucas Romero, então, de marcação, já que novo Arrascaeta não pode ser, né? Teve até uns engraçadinhos. Eu coloquei novo Arrascaeta no título para chamar a atenção, obviamente, mas desde os primeiros 10 segundos eu já falava, ó, ele é mais recuado, ele é mais recuado. Mesmo assim, teve uns haters aí que comentou. Se você vê um cara me enchendo a paciência aqui, vai lá e comenta também. Vai me defender lá embaixo nos comentários. Mas enfim, o Nicolas chegaria então mais para esse papel de marcação. Não é aquele cão de guarda, não. É um cara que chega na frente, não é à toa que tem 3 gols numa meia temporada até aqui. Então não é um volante só de marcação. Mas que, enfim, chegando qualquer reforço, cara, pro Cruzeiro aí para complemento para a temporada, ainda mais um cara aí que pode ser uma aposta do futebol do exterior, eu acho uma boa opção. Só lembrando que eu olhei aqui pelo site Transfermarkt, ele tem um valor próximo dos 400 mil euros, que seria 2 milhões de reais. Não é um valor tão alto, mas o Cruzeiro, lembrando, em outras oportunidades, não conseguiu trazer o Flávio, porque teria uma compensação financeira, então quem sabe não possa ser uma proposta de empréstimo, ou por ser um valor baixo, quem sabe o Ronaldo não abra mais uma vez o bolso aí, né, e contrate o jogador. Bom, então por que eu quero falar especificamente sobre o Balbuena, agora já nesse início, o atleta que estava no Corinthians por último e não vinha vivendo uma boa fase. Jogador que tem 31 anos de idade, paraguaio, pertence ao Dinamo Moscou, onde ficou um pouco mais de 1 ano e meio emprestado ao Corinthians e, diferentemente daquela primeira passagem muito boa, ele não teve um desempenho muito bom não. Foram 4 gols, ok, números bons de gols, né? Mas em 31 jogos não conseguiu convencer e ter uma sequência muito grande, basicamente desde quando ele chega, com muitos altos e baixos. E assim, tinha um salário muito alto, de acordo com algumas fontes aí, o Jorge Nicola afirmou que na época era mais de 600 mil, né? Acho que era até maior do que isso, próximo de 800 e tudo mais, mas um valor que já é muito alto e que o Cruzeiro não teria condições de fazer esse investimento, porque ele pede o empréstimo do Dinamo Moscou no início de 2022 para o Corinthians e o Corinthians pagou boa parte dos vencimentos que ele tinha lá na Rússia, volta inclusive desde o início do mês para o Dinamo, onde fez a estreia no Campeonato Russo, uma partida até aqui, então a expectativa é de que ele, quem sabe, tenha uma sequência por lá, só que dependendo da proposta, ele poderia, né, retornar ao futebol brasileiro, mas esse salário dele eu acho que complica um pouco. O vínculo dele com o Dinamo Moscou é longo ainda, tá? Vai até o final de 2024, então não acho que ele deva sair tão facilmente de lá. E essa questão financeira impede muito, porque pela fase que ele vivia, se ele tivesse livre de contrato, tenho certeza que qualquer contrato que o Cruzeiro oferecia de 350, 400 mil por mês mais bônus, com a expectativa dele ser titular,
com certeza poderia ter acordo, mas com essa proposta e o caminhão de dinheiro que ele tem lá do futebol russo, muito difícil pensar nessa possibilidade. E assim, ele teve uma passagem excepcional pelo Corinthians em 2017, 2016, 2018. Nesse período foram mais de 10 gols marcados, 11 gols, para falar bem a verdade, em 122 partidas, até ir para o West Ham da Inglaterra, onde jogou a Premier League, tá? Jogou mais de 60 jogos pelo West Ham, 3 gols marcados, nunca foi um titular absoluto, mas sempre jogou com frequência nas temporadas, igual a última que ele sai, jogou mais de 18 jogos, 1 gol, até ir para a Rússia. Então é um atleta muito bom, se chegasse no Cruzeiro. Até vou deixar aqui um mapa de movimentação dele na temporada 2017, para você ter uma ideia claramente onde que ele jogava pelo mapa do campo, assim como foi na Premier League também, muito mais um zagueiro pelo lado direito. Não é um atleta que tem muitas características para sair jogando igual o Cruzeiro exige muito, né? Tem uma qualidade no passe, sim, mas até o Oliveira mesmo, que eu questiono mais, ele tem uma qualidade no passe melhor do que é o Balbuena. Então não sei se o Cruzeiro buscaria um zagueiro tão parrudo assim, sabe? Um cara realmente para marcação, que é o que o Cruzeiro precisa, mas também pelo estilo de jogo, desde o Pesolano e agora com o Pepa, precisa de ter um cara ali para essa criação de jogadas. Então é uma questão importante, que o Balbuena, na minha opinião, nesse quesito não cumpre, além também de ter um salário muito alto, que o próximo jogador eu acho que faz um pouco mais de sentido.